Um projeto pioneiro da Justiça Federal ajuda estrangeiros presos aqui no Brasil. Muitos trazem drogas e se sujeitam ao tráfico na tentativa de escapar das guerras civis e crises financeiras. Mais de 2.700 estrangeiros estão presos no Brasil, segundo o último levantamento do Ministério da Justiça, feito em 2014. A maioria recebe dinheiro para entrar no país com drogas. São as chamadas mulas do tráfico. Todo ano, pelo menos 300 estrangeiros são presos. Vêm de países como Paraguai, Nigéria e Bolívia. Do total, mais da metade são da América. Pouco mais de 700 vêm da África e quase 400 são da Europa. Muitos aceitam sair do país de origem para fugir de guerras civis ou graves crises econômicas. Quando são presos, têm o passaporte apreendido e geralmente não são libertados porque tráfico internacional de drogas é crime inafiançável. Quando saem da cadeia, têm ainda mais dificuldade para arranjar um emprego, já que não sabem falar português e não têm residência fixa. Para oferecer uma oportunidade para essas pessoas, a Justiça Federal criou um projeto de ressocialização. O Núcleo de Conciliação da Justiça Federal de Guarulhos, em parceria com a Receita Federal, está liberando CPFs para que eles possam trabalhar legalmente em território nacional. Outra iniciativa é um abrigo transitório que está sendo construído para que as pessoas que cumprem penas alternativas ou estão em liberdade provisória não fiquem desabrigadas. E para falar sobre o tratamento dado a presos estrangeiros nas prisões brasileiras, a gente conversa agora com o advogado Luiz Felipe Oliveira, que é especialista em direito internacional. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu começo perguntando como é que o senhor avalia esse projeto da Justiça Federal que ajuda os presos estrangeiros a conseguirem um emprego aqui no Brasil de forma legal. Como é que o senhor avalia esse projeto? Obrigado, Alessandra. Esse projeto da Justiça Federal, ele trabalha em referência com as duas resoluções do Conselho Nacional de Imigração, a 110 e a 06 de 2015 do Ministério da Justiça. Eles permitem a documentação desses presos que passam do regime fechado para o semiaberto e o regime aberto. Então, eles conseguem se ressocializar, arrumando um trabalho com documentações legais. E essa integração entre o judiciário, o executivo e essa busca do trabalho permite essa integração e essa ressocialização efetiva do preso até ele voltar para o país dele ou ele definitivamente ficar aqui no Brasil. Então, assim, são presos estrangeiros, mas todo preso estrangeiro tem direito a participar desse projeto hoje? Ou não? Tem algumas limitações? Como é que seria isso? Esse projeto ele atende essencialmente os presos, os condenados para o regime semiaberto ou que fizeram a progressão. Aqueles que continuam em regime fechado, eles realmente aguardam o processo no cárcere e somente se eles progredirem, eles podem ser encaminhados ao projeto do Dr. Paulo lá de Guarulhos para poder se ressocializar, arrumar um trabalho, enfim, arrumar uma situação mais digna para eles. Agora, doutor Luiz Felipe, quem é esse preso estrangeiro hoje aqui no Brasil? Basicamente, que tipo de crimes eles cometem? Tráfico de drogas, é isso? 90% deles, Alessandra, são mulas. O Ministério Público Federal entende principalmente que eles são parte de uma organização criminosa, apesar de o pessoal nós, como advogados, entendemos que eles são somente uma peça muito pequena na relação da organização criminosa, e eles vêm geralmente em situações de necessidade, ou crise financeira, ou crise humanitária, e eles aceitam se submeter a engolir drogas, a colocar no sapato, colocar na mochila escondido, e geralmente eles são pegos e aí acabam cumprindo pena. O crime tem uma penalidade bem grave, de 6 a 8 anos, principalmente, até mais em alguns casos. Existe alguma estatística de onde que eles vêm, em sua maioria, o que é América Latina, América do Sul? Sim, o Infopen, né, o Sistema Informatizado do Departamento Nacional Penitenciário Nacional, ele coloca a grande parte deles vindo de países da África, que é onde tem as principais crises humanitárias, mas a gente não pode falar que exclusividade da África. Tem muitos latinos. E teve uma época também, muito pessoal da Espanha estava vindo por causa da crise espanhola, também os países da Europa também estavam mandando alguns estrangeiros como mulas. Agora, depois de perder o passaporte, quando eles são presos, o que acontece com esses estrangeiros? Bom, todo preso estrangeiro, ele, por uma convenção que o Brasil faz parte, que é a Convenção de Relações Consulares de Viena, a autoridade brasileira é obrigada a notificar o consulado, a autoridade consular. Então, essa chamada assistência consular permite ao preso estrangeiro ser atendido na língua dele e por uma autoridade consular do país dele. Então, caso ele não tenha documento,
ou ele tenha perdido, enfim, qualquer situação que ele precise de documentos, o consulado dele pode emitir. Caso não tenha uma comprovação que aquela pessoa é um argentino, é um espanhol, é um sul-africano, o Brasil ele pode emitir um documento chamado laissez-passer, e aí, após o processo de expulsão dele do Brasil, ele pode, com esse documento, sair do Brasil e ir para o país que ele desejar. Agora, como sob que condições eles são mantidos presos aqui no nosso país? São prisões comuns, presídios federais, prisões exclusivas para os estrangeiros? Como é que funciona? Em razão de atender melhor esses presos, eles têm que ser geralmente na língua deles, porque eles geralmente não falam português. E alguns estados, eu sei que o estado de São Paulo, aqui o Distrito Federal, na Papuda, tem alguns institutos prisionais com separação para presos estrangeiros. Então, no caso de São Paulo, é na cidade de Itaí, que fica mais ou menos 350, 400 quilômetros de São Paulo, e na capital de São Paulo, ali perto do antigo Carandiru, também tem um presídio feminino, que também atende essas presas estrangeiras, elas ficam separadas em razão de conflitos culturais, de língua, para evitar problemas da integridade física desses presos estrangeiros. Agora, para a gente encerrar, o senhor acredita que esse projeto da Justiça Federal, de ajudar com que eles consigam emprego e tal, o senhor acredita que esse projeto pode ajudar com que eles não voltem no futuro a cometer outros crimes como esse de tráfico de drogas? Sim, sempre que você permite ao preso estrangeiro que migrou para o semi-liberdade e que ele realmente vem numa situação de crise, ou seja, não faz parte de uma organização criminosa, você permite que ele tenha um local de estada e um local de trabalho, dificilmente ele vai voltar a delinquir. Se ele ficar sem um local de estada ou sem trabalho, as organizações criminosas, principalmente nas grandes cidades, vão chamar ele de novo para o crime e ele pode voltar a traficar, a fazer pequenos crimes nas cidades, entre outras situações. Para concluir a situação, além da ressocialização, também o Brasil ele tem muitos acordos, com 43 acordos, de transferência de presos estrangeiros. Então, se esse preso não quiser cumprir a pena no Brasil, ele pode pedir, de próprio punho, para ele cumprir a pena no país dele. Assim, voltar a ter uma integração com a família local, com a cultura local, também ele pode fazer isso. Tá certo, doutor Luiz Felipe. Muito obrigada pelas suas informações, sua participação aqui no Jornal da Justiça. Muito grato.